a todos e todas que se inscreveram no meu curso de contação de história na educação infantil como ferramenta pedagógica na aprendizagem. Bom, como todos sabem, a gente está vivendo esse momento, né, de pandemia, e então eu quero agradecer à Uninter por ter disponibilizado essa forma da gente conseguir concluir o curso e os estágios da gente de uma forma segura para todos, né? Então, esse curso, ele vai abordar quais ferramentas, né, quais estratégias vocês vão usar para poder usar na educação infantil a contação de história. Não só na educação infantil, né, mas como meu estágio na educação infantil, então eu vou priorizar essa parte, então, né? Então, as histórias, eu vou procurar trazer as histórias, os livros e tudo, BNCC, tudo, destinado a este nicho. Mas a contação de história, ela pode ser usada em qualquer fase, em qualquer área. Ela pode ser usada na educação infantil, ela pode ser usada no ensino fundamental 1 e 2, no ensino médio, ela pode ser usada para contar para adultos, idosos, em hospitais, enfim, né? Ao longo do nosso curso a gente vai estar pincelando assim um pouco de cada parte dessas áreas que a gente pode trabalhar com a contação de história, né? Claro que eu vou mais a fundo na questão da educação infantil e como que você pode estar usando a contação na aprendizagem. Antes de tudo, eu não posso esquecer, eu quero muito agradecer ao Uninter, como eu já falei, a todos e todas que se inscreveram no meu curso, ao professor e orientador Geraldo, né, que é um professor super bacana, educado, que, né, sempre que pode tá ali ajudando todos. Também quero agradecer muito ao pessoal da Casa do Contador de História, que fica em Curitiba. Depois eu vou passar também o endereço, onde que fica a casa do contador, né? E o telefone, porque além de eles trabalharem com projetos de voluntariado, eles vão contar histórias em vários locais que precisa, para hospitais, lares de idosos, orfanatos, enfim. Mas eles também disponibilizam lá na casa deles, lá na casa do contador de história, cursos para formar novos contadores. Então é bem bacana, né? E eu quero agradecer em especial a Casa do Contador também, a professora Adriane Zene. Ela é uma voluntária lá, mas ela também é professora da rede, ela também é orientadora, supervisora, conheci no Colégio Paulo Leminski, no curso de magistério, e foi no curso de magistério que eu me apaixonei por essa coisa de contar história, né? Eu já era apaixonada, na verdade, porque minha avó contava muita história. Então, sempre que, dependendo da história que eu ouço, já me traz esse lado, já essa memória. E também eu contava história para as minhas filhas, né? Geralmente usando livros, e elas adoravam. E depois, quando eu comecei a fazer o magistério, eu tive essa oportunidade de me aprofundar um pouquinho mais, né? Claro que não totalmente, né? Tô fazendo alguns cursos, inclusive um lá da Casa do Contador, tô fazendo mais um curso. E quando eu tava fazendo magistério, a gente tinha alguns cursos que a gente tinha que fazer lá no Guido Viário, no Centro de Artes Guido Viário, que fica ali no Capão da Embuia. Também é um local maravilhoso para vocês, olha, recomendo, para vocês conhecerem. Depois que passar tudo isso aí, vão lá. Tem cursos tanto para a comunidade, quanto tem cursos para estudantes de pedagogia, de licenciaturas, quanto para professores da rede também. E eles emitem certificado, e esse certificado também vale como horas complementares, vale como pontuação, enfim. E lá eu tive o curso de contação de história com a professora Maria Angélica. Nossa, aí foi onde eu me apaixonei mesmo. Então, onde eu vi ali uma maneira bacana de eu poder me aprofundar e uma maneira bacana de eu poder tá levando para a sala de aula isso, né?
tanto para a área da educação infantil, que eu trabalhei na prefeitura de Curitiba como educadora por 1 ano, aí depois eu fui para Pinhais, trabalhar no ensino fundamental, que eu gosto mais, fundamental, médio, eu gosto muito mais, e, e eu achei, assim, que quando eu chegasse lá no fundamental, eu ficava pensando, gente, agora, né? Mas a contação me ajudou também. E eles gostavam tanto que às vezes eu até acabava contando até uma história, um livro, que era destinado ao público mais novo, infantil, e dava certo com eles lá, né? Então, voltando lá ao Guido Viaro, a professora Maria Angélica, então ela trouxe todo o conceito pra gente, o que é a contação, de onde veio, é o que eu procuro fazer, o que eu procuro fazer, vou fazer aqui no curso também, vou trazer para vocês uns textos, uns slides. E mas ela contava história. Que o jeito de você aprender a contar história é você ouvir, né? Tem técnicas, é legal aprender, é bacana, é interessante aprender, mas você tem que ouvir e contar, né? No começo a gente fica assim meio com vergonha, meio tímido. Eu, principalmente, sou uma pessoa bem tímida. Quem me conhece sabe que eu sou bem tímida, que eu, para poder conversar né, com estranhos, assim, nossa, eu já fico muito encabulada, vermelha, as palavras vão embora e... Mas quando eu tô fazendo uma contação de história, assim, eu me transformo, né? Claro que no começo, ou dependendo do público, assim, eu prefiro usar um recurso que me dê um pouco de segurança, né? Um livro ou um boneco, enfim. A gente vai se descobrindo, né? O contador de história, a gente se descobre. E eu lembro de uma história que ela contou pra gente, lá pra turma, onde ela pegava, era a história da Chapeuzinho Vermelho, se eu não me engano. Onde ela usava os objetos que ela foi pedindo assim pra gente, que a gente tinha ali um calçado de um lenço de outro, um chapéu de alguém, e ela contou a história e a gente, quando a gente viu, a gente estava ali viajando na história e parecia que cada objeto era o personagem. Então, você pegava o lobo mau, ela pegou um sapato, alguém tava com a bota preta, ela pegou essa bota preta e dali a pouco ela tava fazendo as falas e os gestos ali, e a gente tava ali imaginando o lobo mau. A Chapeuzinho, ela pegou algum lenço vermelho, alguma coisa assim, objeto, não lembro, não me recordo bem, mas o que ficou marcado pra mim foi isso, foi a questão dela usar objetos inanimados ali, qualquer, que ela pegou na hora, e fez uma contação. E foi encantador. Então é isso que eu quero trazer, é isso que eu espero que esse curso, antes dele ser uma ferramenta pedagógica na aprendizagem, que é o título, que é o que me propus, mas que antes, assim, ele encante vocês. Que vocês se apaixonem como eu me apaixonei pela contação de história. E vocês vão poder contar para os alunos, quem é professor, quem vai ser futuro professor. Vocês vão poder contar para os filhos, filhas, sobrinhos, netos, amigos, para adultos, para qualquer pessoa, né? Todo mundo é um contador de história. Quem nunca contou uma história? Um fato que aconteceu no dia a dia. Chegou e contou, né? Quem nunca ouviu uma história da avó, da mãe, do tio, de alguém ou na TV? Então, a contação de história, ela traz isso. Ela vai mexer com o lúdico, ela vai mexer com o imaginário, ela vai trazer lembranças, ela vai trazer emoções, ela vai trazer aprendizado, conhecimento. Então, é uma forma lúdica, mágica, que a criança, o adolescente, o aluno, eles vão aprender muitas coisas sem eles nem perceberem que eles estão aprendendo. Claro que a gente, como professor, a gente vai, né, fazer um trajeto, a gente vai buscar o que a gente quer como objetivo. Eu quero... tô com uma turma de educação infantil, já no finalzinho ali, 4, 5 anos, vão para um pré, para um maternal 1, maternal 1, desculpa, para um pré, ou, né, dependendo, para um primeiro ano, e eu quero trabalhar leitura, eu quero trabalhar alfabetização. De que forma? Contando história, que eu vou trazer aqui para vocês,
livros específicos, com histórias específicas para se trabalhar a alfabetização, por exemplo. Meu aluno não, eu tenho um aluno que ele não presta atenção, ele fica muito vago na aula e ele não quer saber de nada. Tem histórias para isso, tem livros para isso, tem estratégias para isso. Contar um pouquinho de uma coisa que aconteceu comigo. Chegando lá na rede de Pinhais para trabalhar, peguei uma turma de 4º ano. É uma escola de tempo integral, num bairro onde atende principalmente crianças carentes, onde quem já tem a oportunidade de trabalhar num espaço assim sabe muito bem as dificuldades que esse tipo de aluno e essa família vai trazer e vai influenciar nesse aluno. O que ela passa em casa, o que pode influenciar, enfim. Então, a minha turma, ela não era muito seriada, mas parecia. Por quê? Era o 4º ano, então eu tinha alunos de 9, 10, 11, 12 e 14 anos. E eu tinha alunos com algum tipo de deficiência, então, e eu tinha alunos que eu não sei o que houve na trajetória desse aluno, que ele chegou para mim, assim, tipo, semi-alfabetizado, e eu também teve um aluno ao longo do ano ainda, né, tipo, agosto, chegou para mim um aluno, que ele não era alfabetizado. Eu não sei o que houve, por quais professores e escolas que ele passou, na verdade eu sei, mas, né, eu não posso falar, é antiético. Mas eu não sei o que houve ao longo desse caminho, que essa criança, que essa família e todo mundo que envolva ela, que não perceberam que esse aluno, ele nem o nome, só o primeiro nome, mas o sobrenome ele já se perdia. E sempre quando eu sempre quando eu iniciava minhas aulas, assim, no início do ano, eu já fazia um trabalho com eles para eu saber que nível que esses alunos estavam, né? E quando eu recebia aluno novo também eu fazia isso, para eu saber que nível que ele estava, para eu saber o que eu poderia trabalhar. Esse aluno em específico, a hora que eu passei, ele chegou e eu estava aplicando prova, então não teve como eu fazer esse diagnóstico antes, mas claro que eu ia fazer depois. Então eu peguei, naturalmente, já entreguei a prova ali para ele, só para ele não ficar sem ter o que fazer, né? Porque não fazia nem sentido. E ele escreveu o nome dele, e daí tinha o texto, né? E daí era uma prova de história. Então eu colocava o texto e eu não colocava assim seguido, assim, tão certinho, tão mastigadinho, e depois as perguntas assim, quem descobriu o Brasil, e no texto também, né? Eu procurava um texto bacana, claro e simples para eles entenderem. E as perguntas eram eles tinham que pensar um pouquinho, mas não era nada assim fora do comum. Na prova desse aluno, eu percebi que ele colocava assim, o nome. Na primeira pergunta, ele copiava a primeira linha do texto. Na segunda pergunta, a segunda linha do texto. E assim sucessivamente. Então, não fazia sentido nenhum. Aí, depois eu fui lá e fui fazer um diagnóstico e percebi que ele era analfabeto. Ele só sabia escrever o nome dele. Esse aluno, infelizmente, como ele chegou para mim em agosto, eu não consegui terminar o trabalho de alfabetização junto com tudo que eu tinha que trabalhar no 4º ano. E eu fiquei bem triste mesmo. A outra aluna, esse foi bem difícil mesmo, mas assim, o exemplo que eu quero dar era da outra aluna. Uma menina de 14 anos, com TDAH, ela tinha dislexia e mais um monte de outros problemas lá, no nascimento, e daí ela tinha problema também em casa, família desestruturada e falta de cuidado, falta de higiene, tudo que vocês podem imaginar. Toda vez que eu falava com ela pegava os braços, cruzava, colocava a cabeça, abaixava na carteira e chorava. Ou ficava em silêncio. E daí eu fui conversando com as pedagogas, com outras professoras. A fulana é assim mesmo. A fulana não tem jeito. Esquece. Passa de ano e nem faz sentido o que essa menina tá fazendo aqui. Eu falei, opa, como assim, né?
Que tipo de professora sou eu que eu vou lá, passa de ano e não se interessa e... Então, ela foi minha missão. Aí, eu tentei me aproximar dela conversando, não deu certo. Eu tentei no toque, né, no ombro, não deu certo. Eu tentei fazer uma brincadeira, não deu certo. Eu tentei, um dia eu peguei e fiquei brava com ela e falei sério com ela. Aí ela se desestabilizou, bateu carteira, saiu fora da aula, foi horrível. E eu não tinha experiência com isso, né? Aí eu peguei e um dia eu lembrei da contação de história que eu fazia lá para as criancinhas lá do CEMEI. E daí eu peguei e contei. E na hora ali, não sei, peguei um livro, tinha um livro assim no meu armário, e o dente ainda doía. É um livro bem para educação infantil mesmo. E comecei a fazer a contação para ela, para turma, não para ela, para todo mundo, não só para ela, e para turma. E conforme foi passando, né, dali a pouco eu vi que de repente ela já pegou, tava lá abaixada, ela já olhou para mim. Aí ela já mudou a postura dela, ela já se levantou. Aí ela olhou para os alunos. Aí dali a pouco, durante a história, ela tava rindo. Ela tava repetindo, porque é uma história que ela repete bastante as falas, né, do personagem lá. E no final, assim, ela já olhou para mim com um brilhinho nos olhos, assim. Então, me toquei, né, vai ser assim. Então, eu fui em busca de histórias para a idade deles, né. E nessa idade, o que eles mais gostam é história de terror. Então, claro que eu selecionava com muito cuidado, nada sangrento, nada muito violento, nada que um pai viesse na porta da sala e falar: oi, quem é a professora Analice? Né? E funcionou. Para resumir, para não ficar tão longo, funcionou. E eu descobri nessa menina, primeiro, uma criança doce, encantadora, porque apesar dela ter 14 anos, ela tinha um comportamento bem infantil. E eu consegui conversar com ela. Então, podia conversar, podia chamar a atenção dela, tudo. Ela olhava para mim quando ela pensava e fazia assim, deu oi, tudo bom? E o nosso combinado. Mas assim, gente, foi, né, ao longo do ano essa conquista. Aí eu descobri que ela adorava desenhar e desenhava super bem. Então, eu trabalhei em cima disso. Ia dar história. Para ela, era o mesmo texto que eu dava para os outros alunos, mas se ela não conseguisse copiar, não desse conta, era com história, né? Prova, como que era a avaliação? Na minha hora atividade, eu chamava ela, conversei com a pedagoga, ela fazia acompanhamento, também conversei com as professoras lá de acompanhamento e perguntei o que eu poderia fazer. Se eu poderia, por exemplo, eu fazia a prova porque ela não conseguia escrever, sabe? A dislexia, ela tinha dislexia, dislalia, mais um monte de coisa, ela não conseguia colocar isso ali escrito, né? E daí eu perguntei se eu poderia eu fazer a leitura da prova e o que ela me respondesse, eu escrevesse, né? Então era assim que a gente fazia a prova. A gente achava um cantinho, era um colégio, era uma escola bem grande, e daí eu pegava, levava ela num cantinho, porque para ela não ficar lá na sala dos professores e se sentir mal. E daí eu peguei e perguntava para ela as questões e colocava exatamente o que ela respondia. Nessa hora você tem que ser bem justo. E assim, ela tirava notas mais altas que os outros alunos que sabia ler e escrever muitas vezes, porque ela assimilava, né, o que eu estava falando. E eu consegui ao longo do ano que essa menina participasse de tudo que tinha na escola, que era de tempo integral, então eles ficavam das 8 até as 5. Então eles tinham as disciplinas tanto de manhã como à tarde, mas eles tinham bastante oficinas e tudo. E ela não participava de quase nada. E ela estava participando de um monte de coisa. E teve bastante evolução, porque no caso dela a evolução era essa. Ela já estava brincando com as outras crianças que ela não brincava, ela estava conseguiu fazer amizade, ela não fazia amizade com ninguém, ela estava cuidando mais dela e tudo, foi muito importante. E então, né, fugi um pouquinho, mas tá aí dentro. É isso que eu quero trazer para vocês, né, nesse curso. Como que a contação de história vai me auxiliar nessa hora? Porque tem muitos desafios que a gente vai encontrando na sala de aula. Aquele aluno desatento, como que eu chamo a atenção dele, né? Ah, e os bebezinhos? Como que eu vou fazer a contação de história para os bebezinhos? Tem como.
Tem livros, tem histórias, tem vários jeitos. Então, nesse curso, eu vou trazer para vocês as estratégias, como fazer, quais recursos usarem, né? E claro que eu estou pensando esse curso, todo ele, qual livro adequado, tanto para faixa etária, quanto desenvolvimento, e o objetivo que se queira alcançar, né? Que senão não faz sentido eu ficar só falando sobre a contação, como que faz a contação. Mas eu tenho que passar por isso. A gente vai ter que passar por isso. Porque senão não vai, muitas coisas não faz sentido, né? Então a gente vai ter um texto sobre a literatura, depois eu vou disponibilizar para todos e todas, via e-mail, o que é literatura, a origem, tudo isso. A contação de história, né? Da onde veio, a origem. Esse termo contação de história também, porque ele é um gerúndio, né? Tanto quando a gente até digita lá no Google, lá, ele fica como se estivesse incorreto. Mas ao longo do tempo, assim, ele foi foi sendo usado tanto que ele já se tornou uma nova palavra, mas antes ele não era uma nova palavra. E eu vou trazer também vídeos, né, de contadores de história fazendo contação de história. Então eu tô ali selecionando, pensando nessa área da educação infantil e na área da aprendizagem. Então, histórias que possa ser trabalhada em sala de aula para vocês. Então, eu vou trazer contadores que contam história maravilhosamente bem, de vários jeitos. Então, contadores fazendo contação de história, usando apenas a voz, a imagem, o gesto. Contadores de história fazendo uso de teatro de sombras, de fantoche, de dedoches, contadores de história usando máscaras, fantasias, que é maravilhoso também. Então, vai ter bastante vídeo assim, né? Então, eu vou disponibilizar para vocês também os links, né? Vou sugerir, assistam tal, porque nem tudo eu vou poder pôr aqui, né? Porque tem a questão da autorização do uso de imagem e voz. Então, dos contadores da Casa do Contador, eu posso pôr aqui tranquilo, porque além de eu estar fazendo curso lá com eles, eu conversei tanto com uma professora quanto com alguns representantes de lá. Eles falaram que não tem problema nenhum, desde que a gente divulgue o trabalho deles, né? A casa, onde fica, telefone, o link para vocês ouvirem e compartilhar, então não tem problema. Aí tem um vídeo também da Bia Bedran, que eu quero muito passar para vocês, muito mesmo. E daí eu mandei e-mail, tudo, tô esperando resposta, né? Eu acredito por ser um vídeo de domínio público, talvez não tenha problema, né? Mas, né, meu orientador falou que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Tudo que tá lá no YouTube, não é porque tá lá no YouTube que eu posso simplesmente ir lá pegar e usar, né? Eu posso ser processada por isso. Então, ou meu vídeo ser banido do YouTube, não é isso que a gente quer, né? Já que a gente tem algumas aulas aí e uma sequência da outra, né? Então, cada aula eu quero trazer para vocês os conceitos, as estratégias, os recursos, mas assim, eu quero mesclar, porque eu não quero que seja uma aula chata e enfadonha, né? Que já tô falando demais já, mas hoje é o dia da gente se apresentar, é o dia da gente se conhecer. E então, por isso que vai ter tem essa introdução um pouco mais longa, mas ao longo dos vídeos vai ter fala minha, textos, vídeos e imagens, né? Slides e tudo ali. Desculpa. Mas eu pensei assim de uma forma assim que seja assim bacana, né? Porque senão não faz sentido. Eu vou fazer contação de história também, vou me preparar a fazer contação de história aqui para vocês também. A minha filha também, que é professora na rede de Pinhais de educação infantil, também vai fazer uma contação de história, né? Então ela fica mais fácil ainda para ela assinar autorização do uso de imagem e de voz dela, né? Então vai ser bem importante. Que mais que eu tenho para falar que é importante aqui? Sim, a questão do certificado. A Uninter que vai disponibilizar o certificado, né? Via e-mail. Então é importante o e-mail de vocês estar correto. E eu vou entrar em contato com vocês já amanhã para poder fazer o lembrete da aula, que amanhã tem a aula, das 19 até as 20h30. Então todo dia eu mando o lembrete. Hoje tem aula, não esqueçam.
E daí eu já vou confirmar lá, ver se tá certinho o nome de vocês, né? Pra ter certeza, principalmente sobrenome, né? Porque sobrenome às vezes tem uma letrinha diferente, alguma coisa assim. Então, eu vou confirmar para poder ir certinho no certificado. Quem emitirá o certificado, como eu já falei, é a Uninter, né? Então, ela vai valer tanto para vocês como carga horária para horas complementares, quanto para pontuação, quanto para vários objetivos. No e-mail também, por isso que é importante, daí tá tudo certinho, o e-mail, o nome de vocês, e no e-mail também eu vou disponibilizar para vocês, como eu já havia falado, os textos, o link com os textos que foi trabalhado, com, se vocês quiserem, o slide, e com os links com as contações de história também, né? Aí, que mais que eu tenho que... Ah, sim, uma coisa muito importante que eu já estava esquecendo. Esse curso, ele é um curso de extensão, né? E ele faz parte do estágio híbrido que a gente está fazendo pela Uninter por conta da pandemia. Então, pra gente que tá fazendo, tem vários alunos fazendo, tem gente que escolheu outras opções, que tinha estudo científico, tinha mais outras opções, mas eu achei muito bacana isso, sabe? De eu poder ter essa oportunidade, de eu criar um curso voltado para a educação, de uma coisa assim que, por exemplo, agora na educação infantil eu escolhi a contação de história, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Então, tipo, não ia adiantar eu escolher, sei lá, TI, né? Tecnologia da educação é uma coisa que eu não domino e ficar aqui falando bobagem, né? Mesmo na contação ainda, né? Eu tô estudando bastante, estudei bastante, li bastante sobre isso, assisti muitos vídeos para poder falar um pouquinho, mas eu falo mais a questão da experiência que eu tive, as experiências que eu tive que valeram. Então, como que vai funcionar? Como que vai valer nota? Então, eu tenho que enviar esse vídeo para a Uninter, o nome de vocês, e-mail, tudo que fica por trás que ninguém vê, né? Mas eu tenho que ter... eu tenho que tirar print da tela do YouTube no dia das aulas, nos dias das aulas, com comentários de vocês, com a repercussão, né? Porque preciso fazer um relatório e daí tem que ter essa repercussão, né? Que é quem tá participando, quem tá falando. Então, o que que eu peço para vocês? Como eu tô fazendo essas aulas gravadas antes de eu postar, então, no dia que eu postar, então, por exemplo, amanhã não, né? Mas dia 10 de setembro, eu tô perdida no tempo, mas dia 10 de setembro é a primeira aula, né? Das 19 horas. Então, nesse dia, como eu já gravei a primeira aula, tá gravada, nesse horário eu tô disponível. Então, daí vocês, por favor, vão lá e comentem. Façam perguntas, deixem questionamentos, né? Sugestões. Ah, eu queria que falasse de tal coisa, eu vou atrás se eu não souber. E daí isso é muito bacana, porque daí eu tiro print desses comentários ali de vocês ali e vai tudo pro meu relatório. Então isso vai enriquecer bastante, né? Esse curso. E o que mais que eu tenho para falar para vocês? Mas se eu esquecer de alguma coisa, ao longo do curso a gente vai retomando aqui e vai falando, né? Tô pesquisando também alguns autores que trabalham com contação infantil. A fala, que faz muita... isso é importante a gente ter a teoria também, né? Vale até quando a gente tá aí para fazer um concurso público, uma prova, qualquer seja o que for. Ele conta muito. Então, eu tô dando uma pesquisadinha, assim, mas, assim, nada que fique muito enfadonho, né? Eu, vou pegar aqui a tela e vou encher de textos aqui enormes para vocês, e vamos lendo junto. Eu vou ler, vamos lendo junto, não, né? Essa foi boa. Vou lendo o texto aqui enorme, aqui vocês aí do outro lado vão estar até dormindo, né? Então é bacana. Então o curso eu quero que seja assim, que vocês olhem, vocês se apaixonem pela contação de história e que os textos, os documentos que eu trouxer é só para poder vocês tá consultando depois e ser uma ajuda, mas que seja assim divertido e que seja dinâmico. Eu espero que eu consiga. Eu tô tentando. É meu primeiro curso, é a primeira vez que eu tô fazendo dessa forma, assim, então vocês vão perceber muitas coisas assim. Tipo, a gente não é profissional, não tem o material profissional. Isso eu acho que é a realidade de muitos professores que tá acontecendo agora durante a pandemia, né? Então a gente teve que se adequar, né? Então vai acontecer algumas coisinhas assim que, né? Espero que vocês me perdoem.
Que mais que eu tenho para falar? Tem mais alguma coisa? Eu anotei, fiz umas anotações aqui, para eu não me perder, mas eu não queria ficar, sabe, assim, lendo, fica chata, né, eu ficar lendo. Então, eu peguei e anotei umas coisas aqui, mas assim, eu acho que eu já falei tudo já. A Casa do Contador de História, né? Ele fica lá na Trajano Reis. Deixa eu achar aqui onde que eu anotei, pessoal. Ele fica lá na Trajano Reis. Eu vou ter que trazer, eu vou trazer para vocês depois o endereço. Eu anotei tudo, mas aqui eu já não tô achando. Mas enfim. Depois eu vou trazer para vocês certinho o endereço, o telefone, mas eles têm uma página no Facebook, A Casa do Contador de Histórias. Lá vocês vão se deslumbrar lá, que tem muitas histórias lá, muitos contadores fazendo contação lá. Que mais? Mais uma coisa que eu já estava esquecendo que é importantíssima. Então, como eu elaborei esse curso, né, com orientação do meu professor, lá da Uninter, o Geraldo, então, professor, mas e aí, né? É um plano de ação, onde tem que ter uma ementa, aonde tem que ter os objetivos, aonde eu tenho que ter começo, meio e fim, e são aulas, é um curso, e daí ele vai ter atividade. Aí a gente poderia fazer pelo Google Meet, essas outras plataformas que tem aí, Zoom, né, e Live, mais um monte de coisa. Aí eu fiquei pensando assim, eu não tô preparada pra estar fazendo uma coisa assim ao vivo, né? Então eu vou gravar um vídeo e vou postar no YouTube como forma de curso. Achei assim que seria uma coisa assim que ficaria mais bacana dentro, assim, como que eu posso dizer, da minha experiência, que é pouquíssima, né? Que eu tô começando, apesar da idade, eu comecei o magistério de uns anos pra cá, né? Antes eu tinha outras profissões e desde criança era meu sonho ser professora. Então, daí eu falei pra ele, tá, professor, mas e agora? E atividade? Daí tem que ter uma atividade, é obrigatório ter atividade. Aí eu pensei, poxa, né? Já tem que ter uma carga horária, né? Aí o curso pode ficar maçante, eu não quero que fique maçante. Aí pense ainda com atividade. Aí vocês vão lá e assistem eu falando, texto, e daí de repente, agora não. Aí eu falei, eu pensei. Aí eu falei pra ele assim, eu posso propor algum tipo de atividade que seja tanto legal, quanto bacana, quanto enriquecedor? Ele falou assim, claro, diga. E eu falei pra ele, e ele aprovou. Então, as nossas atividades, a lição de casa para vocês, meus queridos alunos, vai ser, dependendo da aula, ela vai ser, assista o vídeo tal, que na próxima aula a gente vai falar sobre ele. Pode ser, leia o livro tal, né? Claro que daí eu vou pensar num livro que tenha ele em PDF, alguma coisa assim, né? Mas tem uma coisa que eu falei pra professora, eu queria muito fazer uma coisa bem bacana, assim, daí não é obrigatório, né? Claro que é legal, enriquece, se vocês fizerem, vai enriquecer essa aula e vai enriquecer o conhecimento pra vocês. Que é vocês prepararem algum personagem, vocês vão construir um personagem. E a outra atividade vai ser ouvir, assistir e assistir muitas aulas de muitos contadores de história, muitas histórias. Ou ler muitas histórias. E depois, a proposta, lá na frente eu falo o que eu vou pedir para vocês. Mas eu garanto que vai ser uma coisa bacana. Não vai ser nada assim maçante, tá? Então, a minha introdução por enquanto é essa. E agora a gente vai para os slides dessa primeira aula. E depois eu volto daí com os agradecimentos e eu dando um tchauzinho para vocês, tá bom? Então, por enquanto, se preparem aí para os slides.
Como vocês observaram nos textos da BNCC, nos campos de experiências, vocês puderam observar que a contação de história, ela pode ser trabalhada, na verdade, em todos os campos, desde que se observe qual o objetivo e selecione histórias de acordo com esses objetivos, né? Mas a gente pode trabalhar em todos esses campos, né? Não só apenas onde está falando ali a literatura, mas, por exemplo, naquela parte lá que fala sobre corpo, movimento, formas, quantas histórias tem, né? Tanto histórias que vocês podem usar livros, e falando sobre formas, cores, sobre tudo. Então, na contação de história, a gente tem uma infinidade de histórias e para alcançar todos os objetivos possíveis dentro da área da educação e fora dela também, né? Como eu já falei, que a gente pode contar. Esse curso, ele não é só para profissionais dessa área, estudantes dessa área, ele também é para aquela pessoa que quer contar a história lá pro sobrinho, pro filho, né? Ou quer fazer um trabalho voluntariado e visitar um lar de idosos, claro, quando tudo isso passar, né? Quando essa pandemia passar, ou de uma forma remota também, né? Pode ser feito vídeo, de repente você entra em contato com algum lar e você pode gravar um vídeo, fazer uma contação e enviar para eles também, né? Tem várias formas, depende aí do que vocês estão pensando em fazer. Mas depois que vocês que passar, e a gente espera que não demore muito, né? Essa pandemia, que venha logo uma vacina e que a gente pode ter uma vida normal de verdade, é bem bacana o trabalho voluntariado, né? Só entrar em contato com hospitais, orfanatos, áreas de idosos sempre estão precisando, né? E é uma área bem legal, é bem rica. Quem ouve gosta, quem conta também. A experiência, assim, ela é enriquecedora para ambas as partes, né? A contação de história, a gente tem que se entregar, né? Se vocês perguntarem assim para mim, ou para qualquer contador, né? Para mim não, né? Que eu ainda não tenho toda essa experiência, mas para qualquer contador de história, você perguntar assim, o que eu tenho que fazer para ser um contador de história? Qual que é o segredo para eu ser um contador de história? E ele vai te responder que é contar, que é praticar e que é se envolver, é se entregar. É pensar numa história. Para quê? Qual o objetivo para essa história? É para alegrar alguém? É para emocionar? É para trazer uma emoção, né? E dentro da área da educação, a gente também pode trabalhar tudo isso, a emoção, né? Ela também é um dos objetivos, né? Corpo, gesto, identidade. Nossa, como é bacana trabalhar identidade, diversidade, folclore, datas comemorativas, sequência, né? Matemática, língua portuguesa, tudo. Na educação infantil a gente trabalha todas essas áreas, né? E dá mais uma olhadinha aqui, né? Que, como vocês sabem, né? Como eu já falei, não tem muita experiência ainda, então a gente vai falando, vai devagando, e às vezes ainda falta alguma coisa ainda fica faltando ainda palavras, assim, sabe? Nossa, antes de eu gravar o vídeo, assim, eu tenho um enredo, assim, todo, assim, sabe? Etapa por etapa, o que eu vou falar, o que eu vou fazer. Eu ligo a câmera, parece que tem hora que foge, né? Mas então, eu já falei lá da BNCC, né? Tudo que se pode trabalhar, né? As experiências, então, de relacionamento, de autoconhecimento, as interações com o professor, com os outros colegas, a noção do pertencimento e a valorização de diversas tradições culturais. Nossa, cultura, então, você pode trabalhar, nossa, que é riquíssima, né? Quanto a cultura afro,
a indígena, nossa, tem tantas histórias e livros nossa, muita coisa bacana, assim, e que ao longo do nosso curso eu vou trazendo para vocês, né? Também o convívio, né? A criança aprende a conviver com o outro em sociedade, a regras, a respeitar regras, a esperar, né? Às vezes a gente tá por aí na vida aí, no supermercado, e às vezes a gente vê uns comportamentos aí de umas pessoas que a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, né? O que aconteceu? E na educação infantil a gente trabalha muito isso, né? Muito, muito isso. A questão do outro, do respeito do outro, né? Do esperar a vez do outro, respeitar o outro. Mas também de eu me conhecer, de eu saber quem eu sou, né? A autonomia também. Gente, como é bacana. Vocês não têm ideia, assim, como é bacana. Numa sala, assim, de educação infantil, as possibilidades de você trabalhar a autonomia, né? Tem muita gente que acha que a criança pequena, ela não consegue fazer as coisas. E quando a gente faz um trabalho, assim, bem bacana, assim, você consegue ver, assim, o quão autônomo uma criancinha pequenininha pode ser. Também foi falado aqui, né, do corpo, gesto e movimento, né, e nessa parte aqui desse campo de experiência, a gente pode, do corpo, gesto e movimento, a gente também pode trabalhar a literatura de uma forma ampla, com músicas, danças, também o faz de conta, o cotidiano, o ir ao mercado, como eu falei, ao supermercado, a rotina é muito importantíssima na educação infantil, né? E a gente trabalha bastante historinhas com isso. Eu sempre vou estar priorizando isso, né? Já que o curso se trata disso, né? Não pode se fugir. Lá no campo lá de experiências, do campo de experiências, traços, sons, cores e formas, a gente também pode trabalhar a ampliação do repertório musical. Isso é bacana, como isso é bacana, né? Então isso você já pode começar a trazer desde bebezinho lá, né? A gente já trabalha. E as preferências artísticas, a gente pode trazer isso para eles. Às vezes eles não têm isso em casa, às vezes na casa deles eles só ouvem um tipo de música, né? E a gente pode levar de um todo, tanto da nossa cultura aqui, regional, quanto a gente pode levar da cultura geral, quanto de fora também, que é bem riquíssima, né? A gente trabalha também diferentes objetos e instrumentos sonoros, bem bacana também, bem legal. É que não... Tem também historinhas e tudo sobre isso, mas a gente vai mais para esse lado aqui, nessa parte da música, do som, de se trabalhar com objetos. Você pega copinho de iogurte, latas e faz, assim, instrumentos musicais, assim, eles adoram. A bateção, os pequenininhos adoram. Trabalhar também, ter o contato com festas populares, né? Porque é importante, faz parte da nossa cultura, então tem que se valorizar e se respeitar, né? Na parte lá da escuta, fala, pensamento e imaginação, a gente pode também trabalhar experiências com cantigas, né? Com cantigas antigas, assim, da época, assim, dos avós. Pode fazer um trabalho de pesquisa com os pais, tios, avós, o que eles cantavam e brincavam, e jogos também na época deles. Tudo isso a gente pode trazer. Tudo isso também tem histórias e livros também, né, que você pode abordar isso. Então, por isso que eu falei, a contação de história, você pode trabalhar todos os campos de experiência da BNCC. Não precisa deixar nada de fora, né? Também você pode trabalhar brincadeiras de roda, que tem, nossa, tá se acabando, né? Muito isso. Eu fiz um trabalho uma vez no CEMEI, e daí quando eu chegava lá na sala do pré, a gente ia fazer cantiga de roda e as crianças não sabem mais. Então, se a gente, lá na sala de aula, a gente não resgatar isso, os pais, provavelmente, por não ter tempo, e né, a gente não vai entrar nessa questão, mas por isso que a escola, o CMEI, ele é importante nessa hora, e eles adoram, eles amam.
A roda de conversa. A roda de conversa é um momento bem bacana, assim, de você trazer o que você vai trazer naquela aula, naquele dia. Mas ele já pode, ali você já pode estar preparando eles para contação de história ali, para eles ir se acalmando ali tudo e ouvir uma história, né? Eu sempre, quando eu vou fazer uma contação de história, independente da idade da criança, da turma que eu estiver trabalhando, eu faço um trabalho assim de preparo para uma contação de história. Então, ou eu faço depois da rotina, enquanto eles ainda estão calmos, ou eu faço, no caso dos outros alunos maiores, depois que eles foram para o parque brincar. Então, eu levo eles lá no parque, lá eu já aproveito e faço uma brincadeira onde, né, vai esticar o corpo, estica o corpo, onde, sabe, já pode fazer uma dança, você já pode fazer uma coisa de roda, você já pode ali, você já vai inserindo um pouquinho de história, de contação de história ali. Você já vai meio pré-preparando, eles nem percebem, mas você está preparando eles para isso. Com os pequenininhos, geralmente a gente tem musiquinhas, né, que eu vou trazer para vocês ao longo das aulas, que cada um vai escolher, vai achar o jeito de você começar uma contação. E ao longo desse processo, ao longo do ano, essa turma ela já vai percebendo, quando você faz essa musiquinha, ou que você faz essa fala, ou que você faz o gesto, tem inúmeras coisas, tem objetos, tem a caixa de história, você pegou, eles já sabem que é isso. Ao longo do tempo, você vai treinando eles para isso. Então, eles já vão sentando e se acalmando para ouvir. Com os grandes, né, com os maiores, você já pode fazer os combinados mesmo, né? Olha, contação de história assim, assim, assim. É bacana que se fique em silêncio para prestar atenção. E geralmente, quando a gente leva uma contação de história, a gente não leva assim qualquer um e conta qualquer coisa. Isso está no planejamento lá para a gente chegar no objetivo, né? Então, após essa contação de história, vai ter alguma atividade relacionada a essa contação. Então, para os grandes, eu mesmo já falo, não prestou atenção, né? Depois você não vai conseguir lembrar o que tem que fazer. Mas eles gostam, né? No geral, assim, eles adoram. Então, você já tem que ir preparando, né? Eu vou trazer ao longo das aulas frases, musiquinhas, sons, objetos que você pode usar, onde você vai preparar essa turma para contação. Mas cada um vai, ao longo do tempo, vai desenvolvendo a sua forma. E de encerrar também, né? Tem um jeito também de encerrar a contação de história. Então, lá no espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, também a contação de história ela também tem como entrar, né? Que é a questão lá dia e noite, para frente e para trás, hoje, amanhã, semana que vem, né? A parte histórica na época da Páscoa, mas também, na contação de história, então, era uma vez, né? Lá a bruxa e a princesa, e naquele tempo, naquela época, ou você de repente está fazendo uma contação de história ali, você está usando o gestual, né? E de repente o sol se põe, o sol se põe, né? Que você vai fazer o gesto ao contrário, o sol se põe, o sol nasce, né? Então tudo isso você está trabalhando tempo, espaço, e tava aquela chuva, ou era no mês tal, e a gente estava no inverno, e de repente lá começou a cair a neve, e nevou em Curitiba, que a gente tanto esperou. Mentira, brincadeira, né? Todo mundo esperou a neve aí e não houve. Não aconteceu. Enfim, né? Olha a quantidade de coisa que a gente pode estudar só na BNCC, né? Isso que eu nem entrei em RCN, mas a BNCC, ela já para a educação infantil, assim, ela já está bem pensada, bem elaborada. E vou dar uma olhada aqui, para eu não esquecer. Também eu não posso esquecer, que eu já estava esquecendo de falar. De um agradecimento que lá no início do vídeo eu comecei agradecendo, né, ao Ninter, a vocês que se inscreveram, ao professor orientador, mas eu não posso deixar de esquecer de agradecer a minha filha Letícia, que ela tá me ajudando bastante na questão dos vídeos, né, de edição de vídeo, porque
Acho que a realidade aí não é a grande realidade agora com essa pandemia, com essas aulas remotas de quem está trabalhando, a questão da aula remota, né, da tecnologia, que nem todo mundo está habituado, nem todo mundo tem, não vou dizer acesso, né, porque a gente acaba sendo até meio obrigado, mas nem todo mundo tem essa facilidade, né, de, eu pego aqui, edito aqui, faço isso. Às vezes eu tenho tanta coisa, assim, que eu imagino, assim, na minha cabeça para fazer, mas na hora de executar, eu às vezes não consigo. Então, às vezes a aula deixa até de ser bacana por conta disso, né. Então, eu pedi ajuda para ela. E eu gosto muito dessa parte, assim, de você linkar as coisas, né. Então, por exemplo, na contação. Eu posso fazer uma contação com um livro na mão. Posso, né? Principalmente para os pequenininhos, que eu conto e mostro a imagem. Posso usar dedoche, fantoche, fantasias. Mas lá no fundamental, eu sempre gosto de usar o que eles estão no momento usando. Então, como eu tenho uma filha adolescente, eu tenho uma filha adulta, que já é professora, e então ela me traz bastante experiências na parte dos pequenininhos, né? E, mãe, assim, tá acontecendo isso, isso e isso. Tem esse livro tal aqui, então ela me ajuda nessa parte. E na parte dos adolescentes, eu vou em quem, né? Me baseio em quem? Estudo quem? Letícia, que tem 15 anos. E a onda agora é o TikTok. Né? Não sei se vocês sabem, mas é um aplicativo, mais uma plataforma. Ela já vai me corrigir, porque com certeza eu tô falando alguma coisa errada, né? Mas é igual, é uma rede social, né? Não tem o Facebook, o YouTube, e daí tem o TikTok, que ele é feito com vídeos, e ele tem bastante lá, eles usam bastante filtro, eles usam bastante, tem bastante recurso lá, e é uma infinidade de tipo de vídeo que você pode fazer. Você pode fazer triste, alegre, engraçado, tudo quanto é jeito você pode fazer. Eu no momento eu não tô assim em sala de aula, porque eu tô me tratando de um problema de saúde, mas eu também isso não vem em questão agora, eu não quero falar sobre isso. Então, no momento, eu tô aproveitando para quê? Para estudar, estudar. Então, eu tô fazendo a pedagogia, tô na fase final, logo tô me preparando para um TCC. Eu tô fazendo um curso de contação lá da Casa do Contador, tudo remoto. E também estou fazendo um curso também pela Uninter, bacana, muito legal, como escrever um artigo. E eu sempre estou lendo, estudando, assistindo vídeo e prestando atenção no mundo, que eu gosto de fazer esse link assim, né? Porque você contar a história para uma criança é de um jeito, para uma adolescente é de outro, para um adulto é de outro, para um velhinho é de outro, né? Então, às vezes, se eu pegar uma história muito longa para um bebê, não vai fazer sentido. Se eu pegar uma história muito assim, sei lá, sabe, assim, triste, melancólica, para um adolescente, talvez, não vai, dependendo da história, não vai fazer sentido. Então, quando eu estava em sala de aula, eu gostava muito de prestar atenção no que eles estavam ali, o que era a onda do momento. Era um jogo, era um desafio, eu entrava, né? Eu lembro que nessa turma de quarta série, eu lembro que tinha bastante desafio lá da garrafinha d'água, de jogar a garrafinha d'água e ela cair de pé, mas eu já tava lá junto com eles, eles adoravam. Os meninos iam jogar bola, passava lá na quadra, lá, professora, eu ia lá, dava uma dribladinha junto com eles, fingia assim, sabe, fazia duas, três embaixadinhas, eles achavam que eu tava arrasando. Com as meninas, elas vinham falar de moda, de alguma coisa, de namoradinho, eu entrava ali na onda ali, sempre com responsabilidade, mas assim, para poder eu me inserir no universo deles e eu conseguir atingir eles, atingir a cabeça deles, a vontade deles de estar ouvindo minhas aulas, ou quando eu tô fazendo uma contação, de prestar atenção no que eu tô falando, e com todos os nichos é dessa forma. Então, é o que eu tava falando. Então, tem o TikTok. E ele é legal, ele é bem bacana. Até experimentei, né? Tentei, né? Se mataram de rir, né? Fui fazer um vídeo. Usando um filtro lá, que, sabe, deforma, assim, o rosto. E fica saindo as lágrimas e tudo, assim. Que era até para que eu queria fazer uma chamada pro curso, que eu devia colocar no grupo do WhatsApp dos alunos da Uninter. E acabei não colocando, né? E fiquei com um pouquinho de vergonha.
Mas eu coloquei, assim, tipo, no meu status, coloquei no status, assim, no Facebook, no Instagram, assim, mas... Ai, foi lá e coloquei, né? Mas ela se matou de rir, porque eu juro por Deus que eu tentei fazer o vídeo ali natural. Então eu peguei, Letícia, vem aqui, ensina a mãe como que faz e tudo. Ai, e eles não têm paciência com a gente. Ah, mãe, aqui, clica e vai fazendo. Aí eu falei, filha, você tem que aprender a ensinar as pessoas, né? Ah, ó, clica aqui, porque tem que ser assim, você faz assim, você salva assim, agora você põe a voz assim, né? A gente não é obrigada a saber. Aí tá, coloquei lá o filtro, comecei a falar lá as bobeiras, se inscreva no meu curso, não sei o que, não sei o que. E nisso, e ela ali do lado me observando, eu até ainda brinquei, falei, nossa, como é difícil fazer isso com a Letícia ali me olhando, me julgando. E daí quando eu terminei, eu não sabia onde clicar pra encerrar, então eu peguei, olhei pra ela e falei assim, como que encerra, como que termina? Ela se mata de rir. E nisso eu começo a rir também. Só que, claro, né, eu não desliguei, eu não encerrei e continuou gravando. E acabou sendo engraçado, né? Ela se matou de rir, foi muito engraçado. Aí ela foi, editou o vídeo pra ficar aquela parte preto e branco, assim, como fosse um erro de gravação e tudo, né? Então, se eu tivesse em sala de aula, eu levaria TikTok pra sala de aula. Se eu tivesse, assim, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, é claro, né? Mas até os pequenininhos, se você gravar uma história usando os filtros de lá na hora de fazer uma careta, alguma coisa, porque a contação de história vai muito do gestual, né? Tá contando uma história triste, oi, faz uma cara, meu Deus, você tá contando chega na hora, vai ter uma surpresa, você faz, sabe? E o lobo mal chegou e assoprou. Então, tem que se jogar, senão não tem graça. Ou faz as vozes, né? Com criança a gente se solta mais, eu consigo me soltar mais. Com adulto eu fico mais assim, né? Tem que achar assim uma bengala ali, um livro, uma máscara, uma fantasia, alguma coisa. Mas você tem que se jogar, tem que se jogar. Mas enfim, a gente vai falar, eu juro, a gente vai falar sobre tudo isso ao longo das aulas. É que eu fico empolgada, eu vou falando. Mas eu vou abordar parte por parte, tá? Eu prometo. Ó, o próximo a próxima aula, por exemplo, o que eu vou falar? Cadê aqui, ó? O que é contação de história? A origem da contação de história, o gerúndio, porque né, antes não se falava contação, como escolher um enredo, um objetivo, o que contar para criança pequena, qual história para cada fase do desenvolvimento. Então, claro que para isso eu também tem que trazer a fase do desenvolvimento. Eu não posso chegar aqui e jogar, igual a da BNCC. Eu não podia chegar e falar assim, BNCC, né? Então, tem gente que sabe, que eu sei que tem inscritos aí que já são formados e já tem experiência, uma larga experiência, mas tem inscritos que não, e tem os inscritos também que eu sei que não são professores, né? Então, daí fica ali assim, tipo, que BNCC, que é isso, né? Que sigla é essa, meu Deus? É banco do quê? Banco Nacional? Enfim. Então, daí eu tenho que trazer essa parte, né, que muitas vezes muitas pessoas acabam achando chato, assim, que é a explicação, né? Mas tem para poder fazer sentido no que eu vou falar. Mas eu sempre, em cada aula, não hoje, porque essa aula de hoje é introdução, então a gente tinha que ter essa conversa, como que ia ser, como que ia funcionar, então não dá tempo também e acabar ficando, né? Não ia dar tempo mesmo de colocar. Mas nas próximas aulas, cada encerramento de aula vai ter um vídeo com a contação adequada lá para vocês verem, né? A contação só com a voz, a contação com o livro, a contação com fantoche, a contação para criança pequena, a contação para o idoso, porque eu acho importante também, né, a gente, né, abrir esse leque também, apesar do nosso curso ser sobre educação infantil. Fora isso também, não posso esquecer, gente, é assim, também tem uma coisa bem importante para eu pedir para vocês. Uma das regras que eu tenho que cumprir para poder esse estágio, esse curso que eu tô fazendo, ele ser aprovado pela Uninter, é a repercussão das aulas, né? O que é isso? Eu tenho que tirar print da tela, né, de quando tiver aula lá no YouTube, sobre a repercussão, sobre os alunos que estão lá. Então, por isso que é importante vocês curtirem,
o vídeo. Eu me sinto assim, tipo um youtuber. Tudo bom, meninas? Curtem meu vídeo, compartilhem. Mentira, brincadeira. Mas assim, eu peço que vocês curtem, não. Compartilhar não precisa. Curtam o vídeo. E nos comentários, eu peço que vocês façam assim. 19 horas eu vou postar o vídeo, né? Então, vocês vão lá e já põe oi. Dá um oi, né? Oi, né? E um oi, boa noite, assim, porque já vai ficar lá registrado. Então, eu já tiro um print, eu já vou, né? Vou estar em casa e tiro um print, já fica registrado o número de alunos e quem tá participando. No finalzinho, que é o nosso curso também, ele vai durar de 1 hora, 1 hora e meia, né? Esse, por exemplo, talvez dure 1 hora e pouco, né? Que é a introdução. Então, aí lá mais ou menos passou assim, sei lá, uns 40 minutos, comentem alguma coisa, façam um comentário, faça uma pergunta, um elogio, uma crítica, porque a gente tá aí para isso, para aprender, que isso eu vou tirar print de novo, né? Que mais? Tá, eu tenho que também mandar junto com todo esse material que eu preparei, vídeo e tudo, e plano de ação, uma lista com os nomes de vocês. E então isso no formulário, eu pedi lá nome no formulário, nome completo, e o e-mail de vocês, a formação, né? Então, não precisa ser já agora, mas antes da última aula, né? Eu vou lembrar vocês para vocês me confirmarem, ou eu mando um e-mail daí, para confirmar o nome de vocês completo, certinho, do jeito que escreve, porque principalmente quando é sobrenome, né? Às vezes tem um Y lá, um T, alguma coisa a mais lá, porque é dessa forma que vai chegar o certificado de vocês, né? Então, por exemplo, se tiver um nome errado, né? Então eu peço que vocês, de preferência, coloquem o nome de vocês de acordo com o que tá no RG de vocês, para o certificado ficar certinho e valer, né? Senão, às vezes lá na frente dá um problema, daí eu não sei como que funciona em relação lá se a Uninter vai corrigir, eu imagino que não, né? E então é o nome, mas eu vou relembrar vocês, vou mandar um e-mail relembrando vocês. Todo dia de manhã eu vou, de manhã, ou mais ou menos de manhã, eu acho que não precisa, porque daí talvez ao longo do dia vocês possam esquecer. Mas assim, sei lá, no meio do dia, assim, eu mando um e-mail para vocês, lembrando das aulas. Olha, hoje vai ter aula no tal, né? As aulas a gente vai ser seguida, então começa dia 10, né? E vai até o dia 18. E só no dia 13, no domingo, que não tem, né? Eu vou dar uma folga pra vocês descansarem, brincadeira. É que eu tenho que atingir o número de aulas, entendeu? Então, se eu colocasse umas aulas muito curtas, com 20 minutos, 30 minutos, eu ia ter que ficar uma semana. Vocês não iam me aguentar. Então, para poder diminuir o número de dias, eu aumentei um pouquinho o número de horas por aula. Para vocês receberem o certificado, então cada aula vocês têm que fazer isso, combinado. Começou a aula, dá lá um oi, comenta, final da aula também. E vocês têm que assistir pelo menos 75% das aulas, né? Então, né, sei lá, acontece alguma coisa e de repente você assistiu a primeira aula e não assistiu a quinta aula, né? Mas assistiu todas as outras, você atinge o objetivo, você recebe o certificado, né? Também não é justo, porque pode acontecer um monte de coisas ao longo disso. As atividades, como eu já tinha falado no início do vídeo, também eu não vou deixar uma coisa assim, pega esse questionário aqui de 20 perguntas e responde e depois manda para mim. Tira uma foto, eu quero uma foto digitalizada e que vocês vão, sei lá, no quarto e pintam a parede de azul e para poder mandar essa foto. Não, né? Por favor, né? A gente tem que ter um pouquinho de pensar no outro, né? Então, as atividades que eu pensei vão ser 2 ou 3 no máximo, mas vai ser assim, assista o vídeo tal, da história tal, porque daí eu vou abordar isso na próxima aula. Ou produza um personagem tal, mas assim, vai ser de acordo com o que vocês têm em casa também, não é para você estar gastando nada, entendeu?
Nem é esse o objetivo. Na verdade, o que eu quero mesmo é que vocês usem o que vocês têm em casa. Isso que é o bacana. Ah, eu quero fazer um personagem usando uma caneta, né? Essa caneta aqui vai ser, sei lá, a árvore do João e o pé de feijão. Pode ser? Me enrola alguma coisa nela ali que eu tiver. É isso, tá? Aí eu vou trazer pra vocês tipos de recursos que eu posso usar pra tá fazendo um cenário. Eu vou mostrar mais assim, porque não, o curso não é sobre só contação de história, ele é sobre contação de história na educação infantil como ferramenta pedagógica. Então eu tenho que trazer assim, eu tenho que dar essa pincelada no geral, o que é a contação, como que faz a contação, o que usa na contação, mas eu não posso me prender a só isso, né? Mas quem sabe no futuro, assim, né? E vocês gostem das minhas aulas e gostem do que eu tô falando e dê certo, quem sabe no futuro aí, no meu canal, já tive que abrir por conta de uns outros trabalhos, que a gente tem uns trabalhos acadêmicos, a gente tem que fazer um canal no YouTube e postar ali, pegar o link e mandar pra Uninter lá. Então, já tem esse canal, quem sabe, né? E eu me aprofunde mais e pare de falar tanto né, que é uma coisa que não pode ficar falando, ó, né, tá bom, mas vou me policiar para as próximas aulas. E então, a nossa primeira aula vai chegando ao final, né, de novo, a nossa aula vai chegando ao final. Se a Letícia não editou isso, vai ficar... Porque ela que edita os meus vídeos, como eu falei, então tem hora que ela vem e corta umas coisas, tem hora que ela deixa porque ela acha engraçado pra me sacanear. E eu agradeço a presença de todos, e um grande abraço a todos, uma boa noite e até amanhã. Beijão, pessoal! Oi, pessoal! Eu tô aqui pedindo encarecidamente pra vocês irem lá e se inscreverem no meu curso de contação de história. Vai ser legal, eu prometo que vai ser legal. Vocês vão rir muito, vocês não vão chorar nem um pouquinho. A Letícia tá aqui me julgando. Fica um pouco difícil de fazer isso. Mas vamos lá, é sério, vai ser bem divertido. Eu vou aqui pra ver. É muito velho, do amor. Hoje eu ligo. Hoje eu ligo.